Quero convidá-los a uma leitura para a qual eu terei o auxílio do reverendo Douglas, porque eu sou cego com perda total, talvez você não saiba, e por isso ele lerá nos conduzindo. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 27. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 27. É um texto conhecido. Os textos conhecidos nos desafiam, porque de partida já imaginamos que talvez não haja algo que o pregador possa dizer que nos surpreenda, né? Porque a gente já ouviu tanto. Além do que, a gente lê o primeiro versículo e fica esperando terminar a leitura, porque a gente já sabe praticamente tudo que vem depois. Mas talvez Deus queira te relembrar, talvez Deus queira te levar a considerar o quanto você tem vivido, talvez Deus te mostre algo que você não tenha percebido. Bem, se esse é o texto, Deus tem um propósito, a sua palavra não voltará vazia. Creia nisso, amém? Vamos ouvir. 1 Coríntios 12, 12 a 27 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém. Obrigado, pastor Douglas. Vamos orar? Senhor, obrigado porque estamos diante da tua palavra e a nossa expectativa é que o Senhor nos fale ainda mais através dela. E lhe rogamos, nos ajuda, aquilo que o Senhor nos falar, nos dá, por tua graça, vivermos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu disse, eu sou cego com perda total da visão. Eu falo assim porque tem pessoas cegas que elas têm percepção de luz, elas veem vultos, mas não é o meu caso. Isso só leva você a um apavoramento maior, né? Você deve pensar assim, meu Deus, ele não enxerga, então nós vamos ficar aqui um tempão, né? Porque ele não vê o relógio, não adianta acenar e tudo. Mas há aquele risco de vocês irem embora e eu continuar pregando tranquilamente, né? Mas, enfim, eu estou com um fone de ouvido aqui, não é ponto eletrônico. Tem gente que pergunta, você fala, alguém fica soprando no seu ouvido? Não. Mas, no entanto, eu uso aqui um celular e eu estou ouvindo o que ele diz, e ele está dizendo que são 19 horas e 9 minutos. Então,
Eu irei, se Deus quiser, até às 7h40, tá bem? Vamos nos esforçar por isso. Bem, nós ouvimos um texto que fala sobre a igreja como um corpo. Existem várias imagens na Bíblia falando sobre a igreja, né? A igreja como uma noiva. É claro que nós homens temos que fazer um esforço maior para entrarmos no personagem, né? Pensar na gente como noiva é sempre algo meio estranho, mas a gente consegue. A ideia de a igreja como um edifício, e nós vemos esta imagem que é muito interessante, porque se você não entende muito de edifícios, talvez você tenha dificuldade também de se ver como um edifício, como pedras vivas dessa construção, sendo Cristo a pedra angular. Já o corpo é uma linguagem que a gente entende, a linguagem do corpo, porque todos nós temos o corpo, né? Você pode não ser um especialista aí da área que estuda o corpo humano, mas há uma série de coisas que a gente consegue lidar com elas muito bem. E esse texto passa por alguma delas. Ao pensarmos no corpo humano, nós podemos avaliá-lo de diversas maneiras, não é? Você pode considerar, por exemplo, a questão de que, como diz esse texto, nós temos a cabeça, ou cabeça que é Cristo, o cérebro que tudo comanda, e temos muitos membros. É muito interessante você observar a forma com que o seu cérebro coordena todos os membros do corpo. Por exemplo, para diferentes tarefas, o cérebro demanda uma parte do seu corpo. Então, como é dito que na igreja nós somos como um corpo e cada um tem a sua função, assim no corpo nós vemos isso muito bem demonstrado. De modo que, por exemplo, se você precisa ouvir um áudio, e para ouvir é necessário que você visualize na tela do seu computador o nome do arquivo, os seus ouvidos não conseguem ler o que está escrito. Eles estão limitados. Eles têm a capacidade de ouvir que os olhos não têm, mas eles não conseguem ver o que está escrito. Eles precisam dos olhos. E os olhos prontamente identificam o arquivo, a sua mão vai, clica ou toca na tela e os seus ouvidos começam a ouvir. Isso acontece sem que você perceba várias vezes, mas isso ilustra que, quando Deus quer usar o seu corpo para realizar algo, Ele lançará a mão de cada um de nós. Nós não precisamos, como membros do corpo, realizar tudo. Por quê? Porque nós temos outros membros que vão cooperar conosco para a realização da tarefa. Da mesma forma que se os olhos esperam para se fixar em um objeto, mas para isso precisam primeiro de um comando sonoro, eles vão ficar o tempo todo aguardando, porque eles precisam dos ouvidos. E aí o ouvido realiza essa tarefa que parece tão simples. Ele ouve a informação sonora, os olhos focalizam no objeto que é para ser pego, as mãos se estendem para tocar. Veja só, nós temos dois caminhos aí a seguir. Nós podemos olhar para o corpo humano e essa interdependência, porque se um único membro não consegue realizar tudo, ele depende dos outros. Então, esse único membro, ele pode olhar para essa dependência de uma forma, digamos assim, que o incomoda, sabe? Que não o deixa confortável. Essa coisa de eu precisar de outro. Bem, primeiro, eu acho que a gente devia ser muito grato por fazer parte do corpo. E ter uma função, pela graça de Deus, no corpo. E o privilégio de, sempre que somos necessários, sermos chamados a realizar algo que outro membro não conseguiria, como o caso dos olhos e dos ouvidos. Então, nós vamos mais nos alegrar pelo privilégio das oportunidades e não olharmos como um peso, eu de novo. Os olhos, já imaginou? Eu de novo. Quando é que os ouvidos vão parar com essa necessidade de mim? Não. Se nós temos esse tipo de percepção a partir da visão da igreja como corpo, nós, como membros, louvaremos a Deus pelos dons, habilidades, capacidades que Ele nos deu e teremos alegria a cada oportunidade de servir e não ficaremos pensando por que eu e por que não o outro, é porque Deus te deu o privilégio. Essa interdependência pode ser vista assim. Mas, por outro lado, e infelizmente, às vezes nós olhamos com descontentamento. A gente queria não depender. Essa inclinação nossa de não querer depender, ela vem de longe, desde o Éden. O ser humano ali estava, corpo perfeito.
Mas, atendendo à sugestão da serpente, ele resolve que poderia alcançar o que ela sugeriu, ou seja, ser igual a Deus. Ele imaginou que ele poderia ter tudo o que ele já tinha, só que sem depender de Deus. Agora, ele teria um caminho de autonomia. A mensagem da igreja como corpo é claro: nós não vamos conseguir andar sozinhos. Mas a pergunta é simples: por que faríamos isso? Deus nos colocou no seu corpo, Ele é o cabeça. É grande o privilégio, é imenso o benefício, é imensa a alegria. Por que desejaríamos caminhar sozinhos? E essa ideia de que um membro vive fora do corpo, a gente sabe que não funciona. Aquele personagem da família Addams, o Mãozinha, você sabe que aquilo é um desenho animado, a mão não vive sozinha. E quando eu assisti um seriado, é uma coisa horrível o seriado, como eu não enxergava, eu não sofria tanto, mas eu vi que tinha um sujeito lá que ele, quando ele atacava as suas vítimas, era meio de terror, eu não entendi bem o que era aquilo, ele cortava, por exemplo, a mão da pessoa e deixava em algum lugar. É simples imaginar. Quando a mão era encontrada, as pessoas diziam: encontrei a pessoa tal? Não, elas diziam: eu encontrei uma mão. O membro fora do corpo não é o corpo. O membro fora do corpo é o membro que depreendemos, deixou o corpo de alguma forma. Mas ele não tem vida fora do corpo. A vida está na conexão com o cabeça. Portanto, a nossa visão de interdependência, ela deve ser, conforme assim Deus estabeleceu, favorável, prazerosa. É uma alegria para mim saber que eu tenho limitações nos meus dons, nas minhas habilidades, nas minhas capacidades, mas eu não preciso saber tudo, porque eu vejo que eu não toco nenhum instrumento e eu vibro ao ver pessoas tocando. Eu vejo que eu não tenho habilidades como aquelas pessoas que cozinham, como aquelas pessoas que ensinam para crianças, e eu vibro ao vê-las fazer. O sentimento não é inveja do tipo, eu queria aquilo para mim, eu queria aquela capacidade. Não, o sentimento é, glória a Deus, que eu faço parte do mesmo corpo. Eu não tenho essa capacidade, mas o corpo tem. E glória a Deus, porque o Senhor usa todas as capacidades que nos deu para a sua glória. Porque quando o corpo age, a glória não é do membro que realizou. Já repararam nisso? Imagine que tem uma pessoa tocando piano aqui, não é? E ela tocou maravilhosamente, parece que ela tem 4 mãos. Você ficou espantado. E aí, ao final, quando a pessoa termina a sua apresentação, não é? Você chega e fala: eu posso cumprimentar? A pessoa: pois não. Aí você pega a mão dela, olha para a mão dela e fala: meus parabéns, você é maravilhosa. A pessoa vai olhar e vai entender que a sua cabeça não está muito bem. Por quê? Veja só, se eu estiver sentado e você passa por mim, eu estou com dificuldade de me levantar, eu estou segurando uma bolsa pesada, eu falo: você me dá uma mãozinha? Aí você fala: sim. Aí você vem, estende a mão, segura a minha mão e eu consigo me levantar. Imagine que depois eu agradeça a sua mão. Meus irmãos, as coisas de Deus são simples. E veja a clareza da lição e do ensino de que nós dependemos uns dos outros. Para que a mão que foi dada a mim pudesse me levantar, foi necessário o suporte de quem? De todo o corpo. Quando você se vê fazendo algo para a glória de Deus e sendo útil, tenha certeza, você só consegue fazer isso por causa do suporte do corpo. Ainda que uma câmera mostre só a sua mão erguendo, todos vão depreender que havia um corpo. De modo que se eu estou aqui lhes falando, é porque o corpo está me dando suporte. Há pessoas que oram por mim, há pessoas que me ensinam, há pessoas que me admoestam, há pessoas que me exortam, há pessoas que me amam, há pessoas que cooperam comigo para a glória daquele que é o cabeça. Portanto, quando você for tentado a um caminho de autonomia sozinho, não caia nessa tentação. Quando você imaginar que você pode ser um membro fora do corpo, o corpo não tem próteses. Você não pode ser acoplado, desacoplado. Ser membro da igreja não é igual a ser membro do corpo. Mas quando você se torna membro da igreja, você afirma que é membro do corpo. Ou seja, as duas coisas podem ser verdade, como não podem. Você pode frequentar uma igreja, visitar, mas isso não significa ser membro do corpo.
Nem todos fazem parte do corpo, mas todos aqueles que o Senhor alcançou com seu amor e graça e transformou seus corações, se tornaram membro do corpo. E se imaginavam inúteis, descobriram no corpo a sua utilidade singular. Portanto, o cabeça, a cada vez que planeja e define que o corpo fará algo, ele faz não para que a mão que realizou, embora isso exista no mundo, né? Lembra do jogador de basquete, que era chamado de mão santa, como se a mão... Ele não gostava disso, né? Porque ele falava, não é a minha mão que é santa, eu treino. O corpo todo se prepara para aquele movimento da cesta. Portanto, a glória deve ser do corpo, principalmente do cabeça. A realidade, portanto, simples de sermos igreja é que somos membros. Você tem talentos e habilidades, tenha certeza disso. Até porque nós gostamos muito de fazer algo que chame a atenção. Mas todos nós sabemos que a maioria das nossas necessidades no dia a dia, elas não são de chamar a atenção. São coisas simples, mas que sem elas, sem esse microfone, vocês teriam dificuldade para me ouvir, não é? Sem a simplicidade desse celular para me falar as horas, eu poderia me perder no tempo. Sem esse pequeno apoio que alguém colocou, tem muita coisa simples que você não notou. Pessoas que fizeram para a glória de Deus, e você não viu quando elas fizeram, mas Deus sempre viu. E Deus tem uma recompensa para cada uma delas. Mesmo que elas digam, não quero, Deus vai dar. Deus vai dar. Porque Deus bem sabe como agiram. Porque não é só fazer, é também como fazem. Outro aspecto, você tem duas mãos. E pode ser que você escreva melhor com a mão direita. Quando o cabeça escolhe o membro que vai realizar o trabalho, ele pode indicar aquele que tem mais habilidade. Imagine que as suas mãos tivessem personalidade e a mão esquerda visse que a direita tem mais habilidade para escrever, que é o meu caso, embora seja pouca, e ficasse com inveja. Como assim? Ora, olhar para aquele que tem um dom igual ao seu e realizar de forma tão maravilhosa, deve te levar a dar glória àquele que é o cabeça. Eu não canto tão bem quanto fulano, mas aquele irmão, quando canta, é uma bênção, e eu sou abençoado ao ouvir, seja quem chamar. Não tem aquela coisa da gente falar assim, o irmão tem tão mais talento, mas ele faltou, então vou tapar buraco. Não chame o privilégio de servir a Deus de tapar buraco. De assim, só me chamaram porque não tinha outro. Não. Quem morreu por você na cruz valorizou a sua vida muito mais que isso. O importante é você ver que a mão direita, de fato, escreve mais bonito. E quando ela termina, e você, por algum motivo, vai lavar as mãos, a esquerda, tenta lavar a mão, uma só, sabe? Eu quebrei essa mão, lavar essa mão esquerda só com ela é difícil. Primeiro que você não pega as costas, né? É terrível. Agora as mãos, né? É como diz o ditado, uma lava a outra, e as duas lavam o rosto. Ou seja, nós temos um potencial, quando unidos, tanto é que Jesus, em sua oração, diz, Pai, faze-os um, para que o mundo saiba que enviastes a mim. Ora, de fato, o mundo ele não vai ficar olhando quem realizou a tarefa, se foi a mão, se foi o pé que bateu na bola, ele vai olhar para o corpo, e a glória será do cabeça, aquele que imaginou o movimento, aquele que imaginou a ação. De modo que quando olharmos para os membros do corpo, que tem mais ou menos habilidade, nós não vamos estar focados nisso. Nós vamos estar focados em como será a nossa participação, porque os membros ajudam uns aos outros. Sim, porque infelizmente, se é verdade que nós somos criados perfeitos, o pecado trouxe toda uma variedade de distorções que afetou o corpo. Quem olha para a igreja vê o cabeça perfeito, mas um corpo deficiente. Eu tenho deficiências, e é muito interessante notar que o corpo, ele não é todo deficiente, mas ele tem deficiências, até porque o Senhor está aperfeiçoando a cada dia a sua igreja, a sua noiva. Portanto, quando eu penso em mim, eu aprendo muito sobre como o cabeça dirige todo o corpo diante daqueles membros que são mais frágeis. Talvez você se veja assim, e imagine que você não merece estar no corpo, ou que você é um peso, eu não queria dar trabalho. Ora, é trabalho para os membros acudirem uns aos outros?
Eu fiquei cego quando eu tinha 22 anos, hipertensão intracraniana, atrofia do nervo óptico. Antes disso, eu já tinha paralisia infantil, que eu contraí aos 6 meses de idade. O raciocínio infantil é muito interessante pela pureza e simplicidade, né? E ingenuidade. Por quê? Porque quando eu fui crescendo e percebi que essa perna esquerda não fazia todos os movimentos que a direita, eu tinha uma certa pena dela, porque eu conseguia chutar a bola com a perna direita, não conseguia com a esquerda. Eu conseguia dar o primeiro passo para subir uma escada com a direita, não conseguia com a esquerda. Toda vez que eu precisava levantar essa perna, ela não levanta sozinha. E aí, ou essa mão vinha e levantava, ou a perna direita vinha por baixo da esquerda e a levantava. E eu conversava com a minha perna esquerda para consolá-la. Eu a chamava de perninha. E eu dizia para ela, perninha, não fique triste. Você é muito importante, porque tem criança que precisa de molita para andar. Eu não preciso porque eu tenho você. Eu sei que você não consegue chutar bola e fazer muita coisa, mas tudo que você não conseguir e precisar de ajuda, a perna direita, fortona, vai te ajudar. Perninha, a perna direita sempre estará ao seu lado. E uma coisa muito interessante que eu vou descobrir com o passar do tempo, imagine que as pernas tivessem personalidade. A direita poderia falar, olha, cansei, eu fico arrastando essa perna esquerda o tempo todo mundo só dá atenção para ela, ai que dó, o que houve, ninguém olha para mim, e eu estou me desgastando. Uma coisa que eu notei no passar do tempo é o seguinte, a perna direita, ao ajudar, sabe o que aconteceu com ela? Ela não ficou fraca. A panturrilha da perna direita é muito forte. Aí alguém me pergunta, se eu vou na academia, você malha muito a panturrilha? Não, é que essa perna direita ajuda a esquerda. Quando você ajuda, você se torna mais forte. A gente acha que, se eu vou ajudar, vou voltar de lá mais fraco, com menos dinheiro, com menos energia, com menos tempo. Não é assim no corpo, não é assim. Quando eu fiquei cego, eu descobri instintivamente que meu corpo ia ter que se mover. Sabe por quê? Porque uma vez que eu parei de enxergar, se eu precisava de fazer algo, eu não parei e fiquei pensando assim, e agora? Não estou enxergando. O que farei? As mãos já foram adiante. E para me ajudar, as mãos começaram a se envolver em muitos riscos, a tocar em coisas quentes que eu não sabia, ou pontiagudas, ou serem espremidas em alguma porta, ou baterem com força numa parede que eu estava vendo por ali. Mas nunca essa mão negou aos olhos proteção. Se eles estão aqui sem nada, é porque muitas vezes, diante do perigo, as mãos fazem assim. Elas não têm medo de sacrificar pelo membro mais fraco, porque ele é frágil. Meus olhos jamais foram atacados por minhas mãos à noite, com elas tentando arrancá-los, como se tendo personalidade dissessem, cansei. Todo mundo olha para os seus olhos e fala, que interessante, né? Seus olhos não têm lesão e ninguém olha as minhas mãos, eu fico até balançando, não acontece nada. Ora, quando um membro está mais fraco, o corpo todinho vai. Imagina que eu não consigo mais, então, abrir uma bolsa e olhar que uma chave está lá dentro, né? Aí eu pego a bolsa, as mãos vão lá e balançam a bolsa, os ouvidos tentam ouvir se tem alguma coisa lá dentro, né? Como os olhos não ajudam, aí lá vai as mãos procurando. De vez em quando elas acham uma agulha, acham qualquer outra coisa, mas elas continuam procurando, até que a chave está diante de mim. Estes olhos, eles continuam tendo função. O ciclo circadiano, aquela coisa de saber noite e dia, é porque eles estão aqui. Eles têm importância, ainda que seja só para sair na foto, quando é que eu estou olhando para o fotógrafo, né? Porque às vezes eu estou olhando para o outro lado. Mas elas têm função. E eu vejo nas minhas deficiências a maravilhosa graça de Deus revelada através de um cérebro que usa o meu corpo, não para extirpar os membros frágeis e nem para ter vergonha. Eu não estou tampando os olhos. Minha mãe me ensinou desde pequeno, minha mãe é costureira, ela está com 86 anos. Como essa perna é mais fina que a direita, eu tenho 56 anos, se você é dessa geração, havia uma música que eu odiava com todas as forças da minha alma, era uma música do Roberto Leal. Ela dizia, olha as pernas da Carolina, uma é grossa e a outra é fina. Então, eu queria matar aquele homem, mas assim, eu cresci, comecei a orar por ele, né?
E eu queria esconder a minha perna esquerda. Sabe o que minha mãe fazia? Só me dava short, nenhuma calça comprida. Ela me fez ver que não era para eu ter vergonha da perna, era para eu ser grato por ela. De modo que a gente apresenta os membros valorosos. O mundo gosta de ver os membros da igreja valorosos, né? Aquele que passou no concurso, aquele que teve um destaque, ganhou um prêmio. A gente apresenta todos, porque todos somos irmãos. Nós nos amamos igualmente, somos membros do mesmo corpo. E há uma característica muito importante nisso. A pessoa que tem hanseníase, ela pode ter uma parte do corpo sem sensibilidade. Eu não tenho hanseníase, mas essa parte aqui do corpo, aqui da boca embaixo, tem parestesia, eu não sinto. Então, se eu vou no dentista e ele aplica qualquer agulhada aqui, né, ou usa aquele motorzinho, eu não sinto. Do lado de cá, eu sinto. Inclusive, teve uma vez que eu fui, e o dentista é amigo meu, ele tinha que colocar uma linha em volta da gengiva, né? Entre a gengiva e o dente. E ele começou e ele empurrando aquela linhazinha, sabe? Aí quando ele terminou, Walter, que coisa boa que você não sente, né? Eu falei, sinto, você fez do lado esquerdo, a parestesia do lado direito. Ele, desculpa. Bem, aí você fala, que coisa boa não sentir a dor. Olha, a dor é um aviso. Se o aviso não houver. Por exemplo, quando eu bebo algo muito quente, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. A hora que eu começo a beber e queima desse lado, automaticamente o que eu faço? Eu jogo o líquido para cá. Aqui não dói, mas depois você vai ver a queimadura. Portanto, não doer é perigoso. A dor, queridos, ela não ensina, mas ela é uma oportunidade para aprender. E por isso, eu tenho tomado cuidado para não beber nada quente. E ao mesmo tempo, se está quente daqui, não vai para cá, vai para qualquer lugar. Mas não vou jogar para cá porque vai queimar. Ou seja, nós aprendemos o cuidado e reconhecemos o quê? Que a dor é um aviso de que algo em nós não está bem. Qual será a nossa atitude? Fugir? Não tem, os membros não têm como fugir. Eles vão sim sofrer uns com os outros. O menor dos dedos do seu pé, quando bate no pé da cama, leva a dor para o corpo inteiro. Um bebê chora tanto às vezes porque ele tem uma dor e não sabe onde, mas o corpo inteiro sofre. Só que se você é membro do corpo e um outro membro sofre e você não sente, é o caso aqui, isso é um sinal que algo está errado. A sua conexão com a cabeça não está bem. É hora de buscar. É hora de não se conformar com essa realidade. Talvez você confortavelmente tenha pensado, porque me afasto do corpo, tem uma vantagem, não sofro. E também ninguém me causa sofrimento. O sofrimento que o corpo aceita é o da mão que protege os olhos, mesmo sabendo que pode bater algo e machucá-la. A gente sofre por amor. Quem sofre por amor sabe por quê? Sofre e aceita sofrer. E o maior exemplo quem deu foi o cabeça. E quando você pensa que não vai sofrer, você pode não sofrer certas coisas, como por exemplo aquelas que você aceita por amor. Mas nesse mundo você vai sofrer. A questão é que, você já reparou, até no futebol, né? Quando alguém cai lá no campo machucado, eles falam, ele levou a mão no joelho. Quando a gente sente dor, os membros correm para acudir. Quando a gente se imagina fora do corpo, quem vai acudir? Pascal disse que não me falte a dor sem consolo, até que um dia não haja mais dor e eu prove apenas o consolo. O suportai-vos uns aos outros não é tolerai-vos, é deem suporte. O orai-vos uns aos outros só pode se tornar realidade se houver uns e outros. Sozinho quem vai saber o seu sofrimento? A convivência, a caminhada e apelo de Jesus a quando vos reunirdes, é porque quando a gente está em torno da mesa a gente se vê. Não é uma distância que simplesmente fala estou aqui. Porque por trás de uma tela, eu posso mostrar para vocês uma alegria que eu não tenho, a qual se desmancha quando eu desligo a conexão. Mas quando a gente está junto, a gente não tem medo de chorar. Porque a Bíblia diz que a gente deve chorar uns pelos outros, e esse texto diz que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Mas com certeza o cabeça está trabalhando para consolar, para confortar, para trazer vida. E mais, a gente não pensa só no benefício do corpo, quando nós sofremos juntos, mas nos alegramos também. De modo que quando um é exaltado, todos se alegram. E assim o corpo se alegra, porque apesar de sabermos que somos falhos,
O cabeça não está limitado às nossas limitações, nem depende das nossas habilidades. Ele realiza a sua obra. E embora o mundo aponte nossas falhas, que reconhecemos, e espero que sim, nós reconhecemos que no mundo nós não receberemos a graça e amor que só existe aqui. Philip Yancey, em um de seus livros, diz que deixou a igreja, porque nela encontrou bem pouca graça. Mais tarde ele voltou, porque fora da igreja ele não encontrou nenhuma graça. Se não encontrarmos amor no corpo de Cristo, você não vai encontrar amor em outra parte, porque só Deus é genuína e puramente amor. E porque te amou, Ele te incluiu no corpo. Lá no passado, em Adão e Eva, nós tínhamos um corpo perfeito. O sol não queimava a pele, o frio não fustigava a pele. Mas, infelizmente, escolhemos o caminho da autonomia. E com isso vieram os vírus, as bactérias, as doenças, as aflições que Jesus disse: no mundo tereis. Jesus se fez carne e habitou entre nós. E o vimos. E Ele se importou conosco. Ele realizou milagres. Ele se importou com aquele que foi levado a Ele, que era surdo. Ele se importou com aquele que gritava por Ele e mandou trazê-lo. Era o cego Bartimeu. Ele se importou com aquele que foi descido do teto e também o curou. Aquelas pessoas todas foram curadas e tiveram um ganho enorme em sua qualidade de vida, como aquele cego de João 9. Jesus o viu e o curou. Depois, Jesus o encontra para se revelar a ele como a luz do mundo. Jesus se incomoda com as nossas dores passageiras, porque todas vão cessar. Vamos deixar esse mundo. Mas Ele veio aqui para dizer que Ele se importa, e tanto se importa que deu o seu corpo para ser entregue por nós. Você vê isso todas as vezes que se reúne em torno da mesa. Tem ali um pedaço de pão, que simboliza o corpo que foi partido. Para que um dia você tenha um corpo com o que Ele tem. Um corpo perfeito. Corpo que Ele conquistou após a ressurreição. E muito mais que isso, nós como igreja sabemos que somos o que somos aqui pela graça de Deus. Não somos como éramos, ainda não somos tudo que Deus quer, mas pela graça de Deus somos o que somos. E um dia, como Ele recebeu um corpo novo, nós também receberemos. E seremos igreja sem mancha, sem chaga, sem nada que possa ser apontado como indecoroso, como feio. Nós estaremos diante daquele que é perfeito e seremos como Ele é, graças à obra de Cristo. Que o Senhor te ajude a lembrar, a cada vez que você olhar no espelho, que você olhar no seu corpo, e ver os membros atuando conjuntamente, que você é corpo, com o cabeça que é Cristo, e você é membro do mesmo corpo que eu. E Deus espera que nós atuemos conjuntamente para a glória dEle, de modo que assim o mundo veja essa obra que só Ele pode realizar pelo seu amor, que é unir pessoas tão diferentes, tão imperfeitas, e através dela realizar coisas maravilhosas, porque Jesus disse: vocês ainda realizarão obras maiores do que eu fiz, porque Ele andou entre nós, e não está mais aqui. Ele voltou para o Pai, mas Ele enviou o Espírito Santo que habita em nós, e hoje, quando alguém ora: Senhor, tem misericórdia de mim, dificilmente estará esperando que um anjo venha ao encontro dela, dificilmente vai estar esperando que aconteça um milagre após o outro. O que ela pode esperar é que alguém tenha misericórdia, e esse alguém somos nós. Quando Deus quer abençoar, quer abraçar quem está se sentindo só, quer levar consolo para quem está triste, Ele usa os seus braços. Quando Deus quer ir ao encontro de alguém, é através dos seus pés. Deus, quando quer levar uma palavra de conforto, de ânimo e de encorajamento, é através dos seus lábios. Você é o corpo de Cristo. Ele não vai usar os anjos. Esse privilégio não foi dado a eles, foi dado a você e eu. E nós queremos usufruir desse privilégio até o último dia de nossas vidas, aproveitando todas as oportunidades. E nesse sentido, nós vamos desprezar tudo aquilo que não tem valor,
para considerarmos a preciosidade do sacrifício de Cristo por nós. Nós vamos relevar, nós vamos perdoar, nós vamos ter misericórdia, nós vamos agir com amor, para que a gente possa permanecer como um corpo. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado, porque em nenhum lugar do mundo e do universo se encontrará esse poder que transforma e une, que é o poder de Deus, que nos alcançou e nós queremos compartilhar. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda para que a gente não se afaste um do outro. Essa inclinação é natural, Senhor, a gente não quer sofrer com o outro. E o Senhor sofreu por todos nós. Nos ajuda a entender o que é sofrer com os irmãos, para que, com essa nossa atitude de aceitar quem somos mesmo pecadores, nos leve também a aceitá-los. De modo que a gente olhe um para o outro e não veja só as nossas falhas, mas veja o Senhor. Veja o Senhor que nos aperfeiçoa e a cada dia nos transforma a imagem do seu Filho. Ó Senhor, como diz o hino, o meu ser é vacilante, Senhor, toma e prende-o com amor, para que eu a cada instante glorifique a Ti, Senhor. E para que isso aconteça, e é o que eu quero Te glorificar no seio do corpo. Obrigado, porque no meu corpo eu vejo isso. Meus olhos não veem, minha perna manca, mas o meu corpo auxilia, e Ele faz isso por causa do cabeça. Obrigado, Senhor, porque tudo que já me faltou na vida, de tantas formas, através da sua igreja, o Senhor me deu. E eu lhe peço, dá-me a alegria que os irmãos que me ajudaram tiveram. Me dá a alegria de também ajudar, que a gente caminhe assim. Mãos que se unem, corações que se entregam ao Senhor em unidade. Uma só fé, uma só esperança, um só amor. Não queremos nada menos que isso. E é assim que oramos em nome de Jesus. Amém.